Agora acho que foi, gente. Bom, peço licença, ainda estou providenciando aqui é muito amador, né, gente? Desculpem, mas ossos do ofício. Pronto. Agora vai. Bom, já tem algumas pessoas aqui acompanhando. Eu estou transmitindo ao vivo na fanpage, no YouTube pela primeira vez, a primeira vez que eu faço essa experiência no YouTube. Então, em 2 câmeras diferentes, espero que funcione, mas eu só vou conseguir acompanhar as respostas na fanpage. Então, eu peço para que vocês mandem perguntas para a fanpage. Hoje eu vou vou procurar ser mais breve do que da última vez, né? E vou falar sobre o fato de que o MTST, ao ocupar o triplex atribuído ao Lula, nos surpreendeu com algumas fotos que revelam que não havia qualquer elevador privativo no apartamento do edifício Solaris. Então, um breve resgate. Em primeiro lugar, nós sabemos que esse apartamento ele teve um peso fundamental para que Lula fosse condenado por crime de lavagem de dinheiro. Foram 2 acusações, uma foi de corrupção, a outra foi sobre lavagem de dinheiro. Eu vou falar especificamente dessa acusação e dessa condenação. Eu gostaria de citar em especial o elevador privativo do triplex atribuído ao presidente Lula, porque, embora seja apenas um exemplo, ele teve um peso retórico muito significativo na sentença do juiz Sérgio Moro e também, posteriormente, na decisão do TRF4. Bom, observem, eu não vou entrar em detalhes sobre a problemática do conceito de propriedade atribuída, um conceito que nós nunca tínhamos visto na história do direito brasileiro. O registro de propriedade é essencialmente formal e o juiz Sérgio Moro, de maneira inédita, mais um dos seus ineditismos, ele trabalhou com a noção de propriedade atribuída, sem necessidade de nenhum registro formal. Ele considerou que a propriedade do apartamento triplex havia sido atribuída ao presidente Lula. Nós não conhecemos essa figura jurídica para nenhum outro caso no Brasil. Mas para que ele chegasse à conclusão de que havia sido atribuída a propriedade do apartamento triplex ao presidente Lula, ele baseou-se em uma série de provas indiciárias, nem é possível chamar de provas, na verdade, mas nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Eu já convido vocês para na semana que vem, às 8h30, nós fazermos uma live só sobre o valor das delações premiadas. Qual o valor da delação premiada? Inclusive, gostaria de indicar a leitura da entrevista do Zé Dirceu, concedida à Folha de São Paulo essa semana, em que ele cita o caso de uma delação premiada de um marqueteiro que foi obtida porque a esposa desse marqueteiro foi presa e tratada em condições muito desumanas, e isso, claro, levaria
o marqueteiro a fazer a delação. Mas isso a gente vai tratar na semana que vem, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o elevador privativo. Tá? Antes também de entrar nisso, eu queria reforçar que há 2 apartamentos que são objeto do processo. Um deles foi de fato adquirido pela dona Marisa Letícia e o outro é o triplex. Eu já expliquei isso no vídeo Entenda o Caso Lula, que está disponível na minha fanpage e que foi produzido junto com a Mídia Ninja. Se vocês quiserem, por favor, busquem esse vídeo, tá bem fácil de encontrar e também na minha página no YouTube, tá? Mas se for necessário, eu posso vir a gravar um outro vídeo, vocês me dizem, tá certo? Mas o da semana que vem é sobre delação premiada e eu já recebi pedidos para fazer um vídeo sobre o valor ou qual seria a importância da defesa do Lula recorrer a cortes internacionais, que também está previsto para ser um vídeo próximo. Se vocês quiserem que eu grave um sobre o apartamento efetivamente comprado por dona Marisa Letícia e o triplex, vocês me pedem e daí a gente programa isso. Bom, para que o juiz Sérgio Moro pudesse condenar o presidente Lula por crime de lavagem de dinheiro, ele precisou considerar que aquele apartamento triplex, de que não há nenhuma prova material objetiva que aponte para a propriedade do presidente Lula, fosse do presidente Lula. E dentre os fatos relevantes para que ele pudesse considerar que a propriedade era do presidente Lula, estava justamente a reforma que teria sido feita sob encomenda do próprio presidente Lula e de dona Marisa Letícia, incluindo, e daí com peso muito importante na fundamentação da decisão, uma reforma que incluía um elevador privativo para esse apartamento. Óbvio que também o elevador privativo teve um peso muito grande do ponto de vista retórico, porque queria justamente consagrar a imagem do presidente Lula como a de um presidente que no fundo não queria se juntar com as outras pessoas, queria um elevador privativo, etc. Pois bem, nessa semana, o MTST promoveu a ocupação do triplex atribuído ao Lula. E qual não foi a nossa surpresa quando nós vimos nos filmes e fotos produzidos pelo MTST que não havia qualquer elevador privativo e não havia nada que se aproximasse da suntuosidade que havia sido sugerida pela decisão, pela sentença e que havia sido também sugerida pela imprensa. Inclusive o portal R7 publicou uma foto do suposto apartamento, em que o apartamento seria extremamente luxuoso, e quando nós vimos as fotos e vídeos produzidos pelo MTST no momento da ocupação, nós vimos que não era rigorosamente nada daquilo, em especial não havia o elevador. Bom, chama atenção um trecho do depoimento da empresa contratada para fazer a reforma do apartamento. Diz o empresário Armando Magri, em resposta à seguinte pergunta formulada pelo juiz Sérgio Moro. Em resposta à seguinte pergunta formulada pela defesa. Quando o projeto apresentado a Talento indicava a necessidade de um elevador no imóvel, foi esclarecido de onde vinha essa necessidade? Quem é que estava solicitando isso? Diz o empresário da empresa responsável pela reforma. Não havia indicação de ninguém que tivesse pedido o elevador privativo.
O elevador privativo é citado 35 vezes na sentença do juiz Sérgio Moro. Em especial, no parágrafo 381, eu peço permissão para fazer a leitura. Os custos da reforma atingiram R$ 1.104.702. Pausa, por favor. R$ 1.104.000 de reforma naquele apartamento que nós vimos as fotos? R$ 1.104.000 naquele apartamento que nós vimos as fotos e os vídeos? Não é crível. Não é crível. Viola o bom senso, viola qualquer pesquisa, viola... o apartamento, nós vimos, está em situação de quase abandono. Não tem nada feito no apartamento. Não tem nada que se aproxime de uma reforma de mais de R$ 1 milhão. Dando prosseguimento ao parágrafo número 381 da sentença, como eu disse, o elevador foi citado 35 vezes na sentença. Incluíram a instalação de elevador privativo no apartamento triplex, cozinhas, armários, readequação de dormitórios, retirada da sauna, ampliação do deck da piscina, também não vimos nada disso. E até compra de eletrodomésticos, era o caso do fogão, que nós vimos lá, né? Teve até gente que fez piada, né? O fogão Deco, não, era um fogão Brastemp, eu li na denúncia, o fogão Brastemp. Estava muito curiosa para saber que fogão era aquele que era tão caro e que constava, a ponto de constar na denúncia do Ministério Público Federal. Qual não foi nossa surpresa quando era um fogão de 4 bocas, né? Quando vimos tratar-se de um fogão de 4 bocas. Continuando, as provas são no sentido de que a OAS Empreendimentos realizou essas reformas com exclusividade, ou seja, nenhum outro apartamento de empreendimentos imobiliários da OAS, quer no prédio em Guarujá, quer em outros, sofreu a mesma espécie de reforma. Olha, sinceramente, se não sofreu aquele tipo de reforma, não estava nem pronto para receber o habite-se. Não tinha nada no apartamento, pelo que nós vimos das fotos e vídeos do MTST. Se não foi feita a reforma para deixar o apartamento naquele estado para os outros moradores, então não tinha nem como dar o habite-se. Não tem nada. É surpreendente. Bom, a Talento apresentou à MPF os documentos comprobatórios desses serviços e obras que foram juntados no evento 3. Bom, cabe dizer que a defesa requereu a produção de provas relativas a esse apartamento e teve esses pedidos indeferidos. Bom, eu não podia deixar de gravar esse vídeo para dividir com vocês a minha consternação, porque se verificar que o apartamento triplex que serviu de base para a condenação do presidente Lula, que está já há 2 semanas preso, em condições indignas e desumanas, porque isolado dos demais, sem ter visitas autorizadas, como nós vimos essa semana no caso da visita de Leonardo Boff, que não foi autorizada. Ele está há 2 semanas, portanto, nessa situação desumana, com base numa condenação que se fundamenta em boa parte em fatos que nós vimos essa semana não serem verídicos. Pois bem, nesse caso, nós temos uma sentença fundada em prova falsa. E isso é muito grave do ponto de vista processual. Bom, se nós temos uma sentença que se funda em prova falsa, nós poderíamos, em primeiro lugar, e aí, calma, antes de vocês virem me dizer que não acreditam no judiciário, eu gostaria de dizer que eu concordo com vocês, com muita tristeza,
sendo professora de Direito há 21 anos, me é muito triste dizer que nesse momento eu também não acredito. Mas uma coisa é ter fé no judiciário. Outra coisa é se recusar a esgotar todos os recursos possíveis, tá? E explicitar ainda mais o golpe. Até porque nessa semana também, foi uma semana agitada, nessa semana também a senadora Gleisi Hoffmann foi acusada, nos pareceu uma piada, mas nós vimos que não, eles não estavam, é uma mentira, é claro, é uma fake news, mas ela foi acusada de ter convocado o Estado Islâmico para intervir no Brasil pelo simples fato de ter concedido uma entrevista à rede de TV Al Jazeera denunciando a ilegalidade da prisão do presidente Lula. Então é muito importante, é cada vez mais importante nós relembrarmos por que esta prisão é sim política e por que ela é teratológica, ela é errada de maneira grosseira do ponto de vista jurídico, ela não se sustenta. Tá? Aliás, mais uma vez citando o Zé Dirceu, ele disse, e eu tenho infelizmente que concordar, que o judiciário brasileiro se transformou numa polícia política. E ele está certo. O judiciário brasileiro se transformou numa polícia política. Voltando. Se os vídeos e fotos produzidos pelo MTST relativos ao triplex mostram a verdade dos fatos e foi negada a prova requerida pela defesa, então nós temos uma sentença fundada em prova falsa, o que é motivo para uma revisão criminal. A revisão criminal, a princípio, alguns doutrinadores vão entender que ela requer a produção de coisa julgada, mas há uma boa parte da doutrina que, com o entendimento do STF sobre a possibilidade de prisão automática, tem entendido que o interesse de agir na revisão criminal existe mesmo antes da coisa julgada. Ou seja, para os colegas e estudantes de direito que estão acompanhando, o interesse de agir para propositura da revisão criminal existiria mesmo que não haja coisa julgada material produzida, ou seja, mesmo na pendência dos recursos junto aos tribunais superiores. Também, é claro, a prova falsa também é fundamento para os recursos excepcionais que serão interpostos agora. Tá? Então, isso vai ser objeto de discussão, certamente. Eu não cheguei a ler o que os advogados do presidente Lula escreveram sobre isso, não sei se eles já se manifestaram, acredito que eles não tenham antecipado o conteúdo, mas é certo que eles vão alegar a prova falsa nos recursos excepcionais que serão interpostos junto ao STJ e ao STF. Mas caberia, inclusive, revisão criminal para discutir o fundamento da sentença em prova falsa. Bom, então, o objetivo desse vídeo era chamar atenção para o fato de que aquele material audiovisual, aqueles documentos que foram disponibilizados para nós pelo MTST no dia em que ele fez a ocupação do apartamento triplex, eles são, sim, muito importantes do ponto de vista jurídico. Eles levantam mais uma fragilidade gigantesca da decisão que condenou o presidente Lula, e nós não poderíamos deixar passar em branco esse fato de que não existe nem uma reforma que se aproxime daquele valor suntuoso de R$1.104.000, nem elevador privativo e nem outros luxos que foram descritos na sentença e que foram utilizados como fundamento de fato para se condenar o presidente Lula ao crime de lavagem de dinheiro. Então isso tem repercussão jurídica
e tem que ser discutido, e é mais um elemento que demonstra que sim, o presidente Lula é preso político e que esse processo é simplesmente um simulacro, mas não obedece à legislação brasileira em vigor. Com isso, concluo, não sei quanto tempo se passou, eu tinha me proposto a fazer um vídeo mais curto, e lembro que na semana que vem nós vamos gravar no domingo às 20h30, na minha fanpage, Liana Cirne, e pela Mídia Ninja nós vamos gravar um vídeo sobre delação premiada. Qual o valor da prova? A delação premiada nem pode ser considerada prova, na verdade, ela é um indício. Qual o valor desse indício para uma condenação criminal? A gente vai discutir isso na semana que vem, domingo, 20h30, na minha fanpage, Liana Cirne, e na Mídia Ninja. Outras sugestões, gente, temas jurídicos que vocês queiram entender, deixem na minha fanpage, a gente vai buscando. O de hoje já foi uma sugestão, da delação premiada da semana que vem já foi sugestão também de outro participante. Vou tentar agora responder algumas dúvidas, está muito rápido, estou tentando. Vou tentar responder algumas dúvidas que foram feitas. Nossa, centenas de comentários. Isabel Cristina Goulart Lima, peguei o teu comentário primeiro. Está defendendo um bandido? Não, não estou. Estou defendendo um homem inocente. E eu estudei o processo. Bandidagem é se apropriar de uma instituição que deveria ser séria, como o judiciário, que para mim é muito sério. Eu levo muito a sério o judiciário, porque eu sou professora de direito há 21 anos. Então, transformar o judiciário num aparelho político-ideológico é inadmissível. Eu, como cidadã, tenho o direito de ter partido, mas o judiciário não. O judiciário não pode ser aparelhado por interesses político-partidários. Lula é preso político. Bandido é quem acusa Lula indevidamente. Eu não aceito que digam que ele é bandido. Ele não é. Ele é um homem inocente. E o processo... Olha, deixa eu pegar aqui. Esse livro, Comentários a uma Sentença Anunciada, Processo Lula, ele é escrito por 122 juristas. Eu participo com um artigo. São 122 juristas de renome que estão discutindo os erros grosseiros da sentença condenatória do Lula. No mundo inteiro se reconheceu, a comunidade jurídica internacional reconheceu que Lula é preso político. E nós vamos continuar demonstrando os erros dessa decisão. O judiciário é uma instituição séria, ela é importante, ela é para a defesa de direitos. Não pode ser instrumentalizado dessa maneira. Muito bem. Muito obrigada, parabéns, grata. Obrigada, gente. Tem que fazer toda uma perícia no triplex. Bom, diante dessa suspeita de que há prova falsa no processo, sim. Inspeção judicial. Por que a mídia, que é tão voraz por fazer imagens do triplex, não vai lá para verificar? Bolsonaro 2018. Lamento por você. Aqui não temos espaço para fascista. Aqui temos... Não... Obrigada pelos esclarecimentos. Ok, deixa eu ver, estou procurando. Lula livre? Sim, Lula livre, já passou da hora, não era para ter sequer... Não era para ter de jeito nenhum ter sido preso.
Estou procurando perguntas, gente, mas não acho, não estou conseguindo, é muito rápido. Os que eu estou pegando são mais comentários e não perguntas. Então eu acho que é isso. Semana que vem, então, vamos falar sobre delação premiada. Lamento se vocês mandaram perguntas e eu não consegui ler. Vou tentar responder, e se alguma pergunta se mostrar repetida ou de mais interesse, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Tá ok, gente? Muitíssimo obrigada. Que bom que vocês estão interessados. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão interessadas em saber direito, em conhecer esses processos, em conhecer os argumentos que comprovam que a prisão do Lula é ilegal, é uma prisão política. E termino com a frase do Zé Dirceu: o judiciário se transformou numa polícia política. Vamos lutar para que isso não continue assim e para que o judiciário resgate a sua função, seu mistério, que é a tutela dos direitos e da democracia. Aqui, minha bandeira não é vermelha. Minha bandeira não é vermelha, não. A minha é verde e amarela. E gostaria, inclusive, de lembrar, aproveitar o mote do Minha Bandeira Não é Vermelha, gente, não poderia deixar de lembrar para todos que gritam que a sua bandeira não é vermelha. Estou conclamando todos que gritam que a sua bandeira não é vermelha, que a sua bandeira é verde e amarela, para defender a Petrobras, que está sendo vendida nesse momento. As refinarias de Abreu e Lima, Presidente Vargas, estão sendo vendidas. Então nós temos que proteger o nosso patrimônio brasileiro. A nossa bandeira é verde e amarela, a gente tem que proteger o nosso patrimônio para impedir que ele seja vendido para grupos estrangeiros, porque senão a nossa bandeira vai ser vermelha, azul e vermelha, vai ser de qualquer cor, menos verde e amarela. Então quem é patriota de verdade vai sair agora em defesa da Petrobras. E com isso termino e agradeço tantas pessoas terem mais uma vez acompanhado o vídeo. Obrigada, gente. Boa noite.